Estamos aqui com o nosso querido Marquinhos. Faz um tchau aqui pro vídeo, Marquinhos, dizendo que está tudo bem. Temos um circuitinho estimulador, tá ligado no braço dele. Quando eu ligar o circuito, a gente vai ver aparecer aqui no osciloscópio os pulsos que estão indo pro braço dele. Tá pronto, Marquinhos? Pronto, pode ir. Vamos lá. Olha lá os pulsos. Eba! Dá um susto. E aí, galera, beleza? Você sabia que o Frankenstein tem a ver com o desenvolvimento da teoria do eletromagnetismo? Pois é. Esse é o nosso Neuropapo, onde a gente vai falar sobre a interação da física com a neurociência. E hoje nós vamos explicar algumas coisas sobre estimulação elétrica do sistema nervoso. Os efeitos da eletricidade já eram conhecidos há muito tempo. Os egípcios, há 5.000 anos atrás, existem vários papiros que mostram que eles usavam um bichinho, conhecido como Bagra do Nilo, que é essa coisa simpática aí, e os sacerdotes faziam rituais de cura e davam choques elétricos nas pessoas para tentar curar melancolia, epilepsia, dores de cabeça. E esse negócio era tão sério que o Bagra era considerado até como um animal divino. Tá? Teve um faraó que até usou o nome do Bagre como o nome dele. Então o primeiro faraó do Egito unificado chamava Narmer, tá? Em homenagem ao Bagre do Nilo. Então, 7.000 anos depois disso, mais ou menos em 1750, o que a gente sabia sobre a eletricidade, né? Acreditava-se que existiam 3 maneiras diferentes da gente conseguir produzir eletricidade. Uma era a eletricidade atmosférica, que é essa que a gente vê nos raios que caem nas tempestades e tal. E que um cara chamado Benjamin Franklin estudava. Um outro tipo era aquela eletricidade dos gregos, que era você atritar materiais diferentes para conseguir atrair pequenos pedacinhos de outros materiais, né? E finalmente tinha essa eletricidade dos animais, cujo exemplo eram os peixes elétricos, né, que os egípcios já conheciam. Luigi Galvani, em 1790, fez o experimento fundamental da eletrofisiologia. O que ele descobriu? Ele descobriu que quando ele tocava, né, em pedaços de rã que tinham sido dissecados, só as perninhas da rã, quando ele tocava com zinco, um pedaço de metal de zinco, perto da coluna da rã e um pedaço de cobre perto da patinha, ele fazia com que a pata se contraísse. E ele chegou à conclusão de que isso era produzido devido à eletricidade. Que a eletricidade é que fazia com que os músculos contraíssem, e ele acreditava que os músculos armazenavam eletricidade. E ele chamou essa eletricidade de eletricidade animal. Para mostrar que o tipo de interação era elétrica, o que ele fez? Ele bolou um experimento em que ele usou um tipo de um para-raio, um fio colocado no telhado, e ele ligou esse fio numa garrafa de Leyden, que era uma maneira de condensador, de capacitor que existia na época. E aí ele fez com que o campo elétrico que aparece durante uma tempestade, quando o ar fica ionizado, fizesse com que as patinhas da rã se contraíssem, mesmo sem ele tocá-las diretamente. Então ele conseguiu mostrar que a mesma eletricidade atmosférica era capaz de atuar no sistema nervoso. Baseado nesse resultado, Alessandro Volta, perto de 1799, que era físico e químico, chegou à conclusão de que, na verdade, ele achava que não existia eletricidade animal, que o efeito era apenas por causa da eletricidade que o Galvani estava encostando no sistema nervoso da rã. Para provar que isso estava acontecendo, o que ele fez? Ele desenvolveu um aparelho que a gente conhece hoje como pilha, tá certo? Que seria um aparelho capaz de gerar eletricidade artificial. Foi a primeira vez que fizeram isso. E esse aparelhinho que ele inventou, essa pilha dele, ela era baseada nos experimentos de Galvani e nos órgãos elétricos dos peixes, que eram feitos, né, por vários pedacinhos conectados uns aos outros. Então ele trocou essas células do peixe que se ligavam em série por pastilhas de cobre e zinco alternadas. Tá? E aí ele chamou esse efeito, que os metais diferentes tinham essa capacidade, né, de gerar eletricidade, de galvanismo, em homenagem ao Galvani. Né? O Alessandro Volta teve tanto sucesso com essa invenção da pilha, que ele ficou até amigo do Napoleão Bonaparte na época. O negócio não parou por aí. Um outro camarada chamado Giovanni Aldini, que era sobrinho do Galvani, resolveu usar as pilhas do Volta para fazer o experimento do Galvani, ao invés de pernas de rã, em outros bichos. Então ele pegava animais grandes, tá? E fazia o experimento de ligar as pilhas em pedaços de cadáveres de animal e fazer esses músculos dos animais contraírem, tá? Então o que acontece? Ele era um cara que era meio showman, né? Ele gostava muito de ganhar likes, tal, fazer aparecer, né?
Então o que acontecia? Ele fazia esses experimentos públicos, né? Apresentações absolutamente horríveis, mas tinham muita repercussão. E isso culminou quando ele conseguiu autorização para pegar um cadáver de um assassino que tinha acabado de ser guilhotinado e, usando as pilhas do Volta, o que ele fez? Ele fez com que a cabeça do cadáver mexesse a boca, os olhos, a perna se contraísse, o braço se contraísse. Então isso foi um experimento que ele fez, horrível, mas que teve uma grande repercussão. Apesar disso, a maior parte dos trabalhos dele, que realmente eram interessantes, foram com a utilização das pilhas de Volta para fazer terapia no sistema nervoso. Então ele tentava tratar várias pessoas que tinham problemas no sistema nervoso com essas pilhas. Bom, no final das contas, né, essa disputa entre o Galvani e o Volta, ambos estavam parcialmente certos. O Galvani, por um lado, acertou, porque hoje a gente sabe que todas as células dos seres vivos produzem eletricidade e que essa eletricidade é usada pelos neurônios para contrair os músculos. Por outro lado, Volta também estava certo, porque no experimento do Galvani, a eletricidade vinha da química entre os dois metais e não do músculo, que o músculo não armazena nada, tá? Mas na época, o que aconteceu? O Volta, não sei se porque ele era amigo do Napoleão, foi declarado vencedor. E a eletrofisiologia ficou em descrédito até quase 1860, quando finalmente descobriram o potencial de ação dos neurônios. Mas aqueles shows repugnantes do Aldini acabaram influenciando uma moça, na época, né? Que era muito jovem, chamada Mary Shelley. Era uma britânica de 19 anos. Então, olha só, além dela viver numa sociedade que era super machista, ela era mulher, ela era feminista também, e os pais e o marido dela eram famosos. Então, ela decidiu usar um pseudônimo para escrever um livro que foi conhecido hoje, como a primeira obra de ficção científica do mundo, que é um livro que conta a história do Frankenstein, que criou um monstro, né, que queria ser amado pelo criador. Naquela época, a ideia do Frankenstein não era tão aterrorizante quanto a de hoje, né? Era muito menos terror, era mais um drama. E ela queria discutir com isso a ética, né? De você criar coisas, né? E se você seria capaz de amar as coisas que você criou. O Frankenstein, hoje em dia, é uma das obras mais pop que existem na nossa cultura, né? No cinema, a gente conhece, né, essa criatura que está aqui, ó, que foi imortalizada, né, pela figura do ator Boris Karloff, né, que foi ator do filme em 1931. Né? No livro original, não tem a descrição exata, né, de como que a criatura ganhou vida, mas tem insinuações da Mary Shelley sobre raios de eletricidade. Interessantemente, olha só, em 1910 fizeram o primeiro filme do Frankenstein. Quem fez o filme, quem produziu e tudo mais, foi o Thomas Edison, que tinha inventado uma máquina para fazer filmes, né? E a criatura dele, o Frankenstein dele, naquele filme é produzido de maneira química. Não tem nada a ver com eletricidade. Eu não sei, podemos até especular, talvez já seja uma rivalidade do Edison com o Westinghouse, né? Pelaquela guerra das correntes alternada ou contínua. E quem gostava de faísca e bobina era o Tesla, né? Que depois acabou sendo, o Edison acabou rivalizando com ele por causa dessa história. Bom, agora que a gente contextualizou aquele experimento inicial que a gente mostrou, vamos voltar para esse experimento e explicar direitinho como é que ele acontece hoje em dia. Estamos aqui com a Helena, então. A Helena hoje vai fazer o papel da Ram e eu vou fazer o papel do Galvani. Então, como é que vai funcionar o experimento do Galvani aqui com a Helena? É assim. Aqui dentro tem o cérebro da Helena. Em algum lugar lá tem o córtex motor. Quando ela quer mexer a mão, o córtex motor, os neurônios que estão lá, disparam um sinal. Esse sinal viaja pelo pescoço, chega aqui atrás na coluna dela e eles acionam um outro neurônio que está ali na medula, que manda um axônio aqui para o braço dela, tá certo? Esse axônio, nesse pedacinho aqui, ele recebe o nome de nervo ulnar. Esse nervo que passa por aqui, ó, ele vem até aqui na mão da Helena e ele faz essa contração aqui, ó. Ele é responsável por fazer parte dessa contração da mão. Então, o que eu vou fazer? Eu coloquei 2 eletrodos desses que a gente usa para fazer eletrocardiograma, para colocar esses fiozinhos em contato com a pele da Helena. Esse nervo ulnar, ele é bem superficial. Então, o que vai acontecer? Quando eu colocar um sinal elétrico daqui para cá, eu sou capaz de estimular o nervo igualzinho o neurônio lá da coluna dela faz, que foi comandado pelo cérebro. Então, ao invés do músculo aqui contrair, porque o cérebro dela mandou, como ela consegue fazer agora, vai Helena, contrai, contrai, eu vou conseguir contrair ele quando eu apertar esse botãozinho aqui. Porque aqui eu tenho um circuito
que é o circuito que está ligado nesses fiozinhos, e vocês vão ver aqui na tela do osciloscópio os pulsos que esse circuito produz aqui no nervo ulnar da Helena, tá certo? Então, quando eu apertar o botão, vocês vão ver que vai acender um LEDzinho aqui que o circuito ativou, vão aparecer pulsos na tela do osciloscópio, e aí vocês vão ver o que vai acontecer com a mão da Helena. Então a Helena vai estar com o olho fechado, fecha o olho, Helena, ela não está vendo o que está acontecendo. Então, agora, presta atenção quando eu apertar o botão, o osciloscópio e a mão da Helena. Relaxa, Helena, relaxa. Eba! É a mesma coisa que acontecia com o Marquinhos, tá certo? Então, isso, gente, é estimulação elétrica do sistema nervoso. E isso não serve só... Esse aparelhinho que eu montei aqui, vocês vão encontrar o link para montar esse circuito aqui. Quem quiser, muito fácil de montar, vai encontrar aí no nosso vídeo o link disso. Isso daqui é um estimulador nervoso, de nervos, né, transcutâneo. E esse mesmo princípio aqui é usado, por exemplo, nos marca-passos, em aparelhos de fisioterapia. A estimulação profunda do cérebro para tentar tratar Parkinson também é o mesmo princípio. Então você pega um circuitinho que gera pulsos elétricos, tá certo? E coliga isso no corpo. Por quê? Porque o corpo da gente, o nosso sistema nervoso, ele todinho funciona com eletricidade. Então o que a gente está fazendo é simplesmente conectar um aparelho elétrico no nosso corpo, tá certo? Isso é usado hoje em dia também naqueles aparelhos de interface cérebro-máquina, né? Que você coloca o cérebro para controlar uma cadeira de rodas, fazer uma pessoa paralítica andar. É tudo a mesma tecnologia que, por sua vez, foi inventada lá, né, em 1750 pelo Galvani, e que já era conhecido dos gregos há 7.000 anos atrás, tá bom? Então é isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Obrigado, Helena. Valeu!